Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Natan e aqui no canal Medicina Além do Consultório a gente fala sobre o dia a dia da medicina, sobre o mercado médico, e uma das séries que a gente vem tocando aí pra frente é sobre o mercado e sobre as particularidades das especialidades médicas, né? E vez por outra o pessoal me pede aí nos comentários para falar de alguma especialidade. Às vezes eu não tenho conteúdo suficiente para falar, para fazer um vídeo sobre uma especialidade, e foi o caso da especialidade de hoje, oncologia clínica. E aí nesses casos eu tenho que recorrer aí, tenho que me socorrer de algum outro colega médico, e quem me ajudou nessa aí foi uma colega que trabalha comigo lá na Secretaria de Saúde aqui do estado de Pernambuco, e ela é oncologista, né? E tinha até algumas opiniões, mas eu disse, cara, para não dar ideia que seja ideia solta da minha cabeça, eu tenho que conversar e perguntar algumas coisas, né? E hoje eu vou falar 4 dicas ou 4 particularidades, 4 pérolas aí sobre a oncologia clínica. A primeira delas: não é especialidade para um lobo solitário, né? Então essa foi a primeira coisa que ela me falou. Olha, é praticamente impossível você trabalhar sozinho na oncologia. É praticamente impossível você ser independente de uma grande rede, né? Então essa é a primeira coisa que você deve considerar. Se você é um cara mais ermo, se você é uma pessoa, se você é uma menina, uma médica ou um médico que, pô, cara, eu quero viver minha vida e não quero depender muito de ninguém, talvez você tenha grande dificuldade de seguir carreira na oncologia clínica, né? Porque ela depende muito, primeiro, de você estar vinculado a uma equipe, a uma rede, e segundo, de networking. É exatamente isso aí. Você precisa de muito networking, e esse networking, às vezes, talvez o oftalmologista ou que o plástico vai buscar o paciente direto ali na fonte, direto no paciente mesmo, né? Fazer o marketing dele. Às vezes, os clientes desse cara, que é oncologista, não são diretamente aí, às vezes, o paciente, né? A forma como ele capta paciente. Às vezes, a fonte onde ele vai buscar paciente é o cirurgião geral, é o clínico, é alguém que deu o diagnóstico desse câncer, né? Então, os pacientes, via de regra, eles vêm com o diagnóstico para seguir tratamento no oncoclínico, né? Então, é uma situação parecida com, por exemplo, com o CIP, com o cirurgião pediátrico, que às vezes ele vai ter, melhor do que investir ali o relacionamento dele, o custo, o investimento em marketing dele lá no Instagram ou mesmo no Google. Talvez o Google ainda faça mais sentido para o onco do que o Instagram, né? Mas às vezes o CIP, ele investe muito mais em relacionamento com o pediatra, que é quem vai indicar os procedimentos cirúrgicos, né? Quem vai captar esse paciente. Então, primeiro ponto, não é especialidade para um lobo solitário. É uma especialidade de network, é uma especialidade para você estar encaixado e engajado dentro de uma equipe. E só antes de passar para o próximo ponto, tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? A grande diferença entre Instagram, que é o Meta agora, né? Que era o grupo Facebook, mas agora Meta, WhatsApp, Instagram e Face, e o Google, né? Google, YouTube, que é onde você está aqui, né? São duas coisas completamente diferentes, né? No Google, você está fazendo SEO, né? Que é a otimização de motores de busca, né? Então, resumidamente, no Google você vai ser encontrado por pacientes, né? Você vai ser encontrado por quem está procurando o teu serviço. No Instagram é outra coisa, você vai se mostrar para as pessoas, você vai buscar os pacientes, né? Então, os clientes seus, né? Seus potenciais clientes. Então, eu tenho muito para mim isso, que especialidades que são resolutivas de problemas, a solução de problemas geralmente o cara procura no Google, então tende a performar melhor. Não significa que você não vai ter Instagram, você que é endócrino, oncologista, cardiologista, mas o Instagram, ele tende a funcionar melhor com coisas que são volitivas, né, da vontade da pessoa. Então, nutrólogo, às vezes coisas que tem um apego afetivo muito grande, como o caso da pediatria, né? Então, às vezes a mãe está procurando informação lá e acaba vendo pediatra, ou plástico, ou coisa que envolva estética, né? Plástico, dermato, botox, né? Enfim, aí o Instagram vai um pouquinho melhor. Então, o oncologia, nesse contexto aí, ele seria uma especialidade muito mais de Google e muito menos de Instagram. Mas vamos passar para o segundo ponto, né? O segundo ponto que ela me falou foi, olha, é uma especialidade, a oncologia, o segundo dos 4 pontos, né? Que existe público, mas você viver fora do privado é muito difícil, praticamente impossível, né? Por 2 grandes motivos. Primeiro, remuneração. A remuneração do público é muito aquém. Às vezes você tem algumas especialidades que, obviamente, sempre vai existir essa diferenciação, né? O público, ele tende a pagar menos
mas em algumas especialidades isso é muito mais gritante. O gap, o hiato é muito maior. E é o caso da oncologia, né? Então, a oncologia, o faturamento, a parte financeira é muito, infinitamente melhor no particular do que no público, né? Então, você pode até fazer público, mas você vai ter outros motivos para fazer público, seja filantropia, seja para fazer parceria, enfim, você vai ter outros motivos para estar no público. Segundo motivo para o público ser muito difícil de você trabalhar é porque é dependente de tecnologia, e tecnologia é caro, e nem sempre no SUS isso funciona bem a contento. Então, de repente, você tem dependência de um equipamento, e esse equipamento deu um problema, o cara vai vir uma licitação e daqui que vai fazer e resolver esse problema no equipamento, lá se vão outros tantos, né? E então o público tende a ser um lugar difícil de trabalhar para o oncologista, né? Você vai trabalhar muito mais no particular. O terceiro ponto que ela me falou, né? E aí eu já imaginava isso, era uma coisa que eu já tinha comigo, é que é uma especialidade de capital ou de cidade grande, né? Então, se você pretende ir para o interior, cara, oncologia não vai ser a tua, né? Porque você vai depender de equipamento, você vai depender de um hospital maior, você vai depender de tecnologia, você vai depender de equipe. Então, se você vai para uma cidade pequena, você não tem como você praticar uma boa oncologia, não tem como você trabalhar, né? Então, ela tem essa característica e mais. É uma especialidade que tem uma possibilidade de saturação relativamente rápida, né? Então, se eu fiz o paralelo lá no primeiro ponto com a CIP, né, que o cirurgião pediátrico, ele tem mais, para captar pacientes, ele tem mais contato com outros médicos do que diretamente buscando o paciente, né? Agora eu vou fazer um paralelo com outra especialidade, que é a neurocirurgia. Ela tem uma característica bem parecida com a onco nesse sentido, que é uma especialidade de capital, de cidades maiores, né, para você ter, é uma especialidade terciária que depende de fluxo sendo gerado para esse local, né, então não funciona em cidades pequenas, né, e é uma especialidade que tem um potencial de saturação muito rápido, né, então apesar de você não ter muitos profissionais, às vezes uma cidade de médio porte, uma cidade de grande porte nem tanto, né, se você for pensar em São Paulo é um mundo, né. São Paulo é população de alguns países, né? Mas uma cidade de médio porte, ela tem um potencial de saturação muito rápido, assim como é na neurocirurgia, também pode acontecer na oncologia, né? Então, se chegar aí uns 5 profissionais, eles montam uma equipe e de repente já conseguem cobrir esse mercado lá. Então, é uma especialidade, terceiro ponto, de cidades grandes e de médio porte, e tem um risco de saturação relativamente rápido. E por fim, o quarto e último ponto, a nossa quarta dica, quarta pérola aí, né, sobre a oncologia. E rapidinho, essa última é uma especialidade em constante evolução e rápida evolução, né? Então, essa minha colega, ela trabalha comigo na Secretaria de Saúde, mas está sempre viajando para congresso, né? Enfim, acho que agora recentemente ela foi para Washington, nos Estados Unidos, para poder participar de congresso, e até eu falei, poxa, deve ser interessante, porque na oftalmologia realmente as coisas evoluem rápido, uma década para outra as coisas devem mudar. Na sua especialidade, eu acho que de 5 anos é uma especialidade completamente nova. Ela falou assim, não. De um ano para outro, a especialidade muda completamente. Então, se você pretende, se você é aquele cara que quer amarrar o seu burrinho na sombra, cara, oncologia não é o lugar, né? Oncologia você vai estar sempre tendo que ir para congresso, você vai estar sempre tendo que renovar, você vai estar sempre tendo que ir beber na fonte, buscar estudos, você vai ter sempre que estar em constante atualização, né? Então, esses aí eram os meus reclames, minhas opiniões, minhas ideias, que eu agradeço inclusive a doutora Lidiane, que é minha colega lá na Central de Leitos de Pernambuco e que me deu valiosas dicas para poder fazer esse vídeo, né? Então, por fim, se você gosta desse tipo de informação, se inscreva no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, é bem possível que as pessoas que estão na sua fase também se interessem, então encaminhe aí no seu grupo de faculdade, encaminhe aí no seu grupo de residência. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. E só para encerrar aqui o vídeo, né? Essa mesma colega que falou sobre a onco, ela indica assim as pessoas fazerem oncologia. Ela mesma me falou, ela disse, olha, eu convenço todo mundo a fazer oncologia. Eu acho que é uma ótima especialidade e não me vejo fazendo outra coisa, né? Isso são as palavras dela. Eu faria de novo, novamente, assim, sem nenhuma dúvida. Cara, mas assim, especialidade, ela, enfim, é igual a roupa, né? Tem roupa que fica bem em mim, talvez não fique bem em você, enfim, cada um vai vestir bem com uma certa roupa, né? Eu, por exemplo, na oncologia, né, posto aí essas coisas que a gente conversou, né, eu teria muita dificuldade em não ter a minha independência
que para mim é isso aqui, ó. Aqui eu trabalho na oftalmologia, a oftalmologia ela é muito dependente de equipamento, né? Mas eu consigo, de certa forma, ser esse lobo solitário, né? Pelo fato de ter meu consultório, eu consigo fazer meu horário, eu consigo fazer o meu jeito de atender, imprimir meu jeito, embora que quando eu preciso, por exemplo, levar um paciente para operar, eu tenho que tirar ele daqui do consultório e fazer uma parceria com um hospital maior, uma clínica maior, eu tenho que pagar a taxa de sala lá, né? Na oncologia eu acho que seria mais difícil, né? Porque é mais difícil ser um lobo solitário. E tem outra coisa que eu não poderia deixar de falar, que é o aspecto psicológico da oncologia, né? Que, não sei, né? Mas para mim eu acho que seria devastador trabalhar numa especialidade assim, emocionalmente mais densa, né? E aí vai muito do perfil de cada um, né? O perfil dessa colega, ela disse, não, eu me habituei a isso e isso se tornou aí, de certa forma, corriqueiro, é meu dia a dia. Eu não levo o trabalho para casa, né? Eu não levo o meu trabalho para casa, então eu não consigo me abater com isso, né? Mas, enfim, não é todo mundo que é assim. Eu tive uma colega, R igual, né? E eu sempre, volta e meia, falo desses meus colegas de residência, porque são as experiências que eu acabei convivendo, que ela estava no INCA fazendo oncologia e, de repente, ela pegou uma deprê lá e resolveu largar a oncologia, dar uma guinada na vida dela e vir para oftalmologia, tá? Então, é isso aí que eu tinha a falar para oncologia e se vocês querem ouvir aí sobre mais outras especialidades, coloca aí nos comentários que se eu não souber dar a minha opinião, eu trago mais gente aqui para falar sobre as especialidades. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.